Olá, bacaninhas, a pedido de uma aluna pelo WhatsApp, ela fez o pedido, então, aula 7, 8 e 9, número 4, letra D, é essa equaçãozinha aqui. Como eu estava falando hoje na turma do primeiro A, é muito fácil fazer essa equação, porque ela é uma equação do segundo grau incompleta. Tem duas maneiras de você resolver, tá? A primeira maneira, que eu considero muito simples, é você fazer o seguinte: isso é permitido. Você isola o termo x quadrado, porque é o tipo de equação que só tem o x quadrado e o termo c. Termo a, x quadrado, não tem o bx e tem o c. Nesse caso, ela se chama equação incompleta e existe uma maneira de resolver mais rápida que não por Bhaskara, tá? Isolar o termo x quadrado no primeiro membro. Então, esse menos 5 passa para cá como 5 positivo, tá bom? Depois, para conseguir tirar o quadrado numa equação, você tem o processo inverso da potenciação, que é a radiciação. Extrai a raiz quadrada de ambos os membros da tua equação. Porque o que você faz para um membro numa equação, você tem que fazer para o outro. A partir disso, você tira o x da raiz de x, raiz quadrada de x ao quadrado é x, e raiz quadrada de 5 é a própria raiz quadrada de 5, porque não tem como ele sair da raiz, a não ser que você tecle na sua calculadora e obtenha o seu decimal correspondente. Então, o que você tem como resposta? Mais ou menos raiz de 5. Então, a tua solução será menos raiz de 5 e mais raiz de 5. Daí você pode dizer: prof, eu não lembro mais desse método, fica difícil para mim. Então, você pode resolver por Bhaskara com o maior prazer. Então, nós vamos fazer isso agora com o Bhaskara. A igual a 1, que é o termo que está aqui de x quadrado. B igual a 0, porque você vê que não tem o termo bx, e C igual a menos 5, porque está escrito ali o termo C na tua equação. Você vai aplicar o Bhaskara nessa equação. O Bhaskara é menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2 vezes o valor de A. Então, você tem o teu Bhaskara aqui e você agora vai começar a resolver substituindo valores. Quem é o B? O B você não tem. Você qualificou como 0 o teu B. Então, 0 mais ou menos raiz de B ao quadrado. Ora, não tem o B, que é 0, nem precisa colocar. Menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C, tá? Divididos por 2 vezes o valor de A. 2 vezes 1, 2. X igual a 0 mais ou menos raiz de menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 5, 20, divididos por 2. X igual 0 mais ou menos a raiz de 20. Ah, professora, bom, você poderia usar o decimal da raiz de 20, que está na sua calculadora, só você teclar 20 raiz, você obtém o decimal. Mas vamos supor que você se lembre do fato, lá da tua 8ª série, de fazer sair do radical um termo que está, de tirar uma raiz por uma propriedade dos radicandos, tá? Então, eu vou tentar mostrar essa propriedade e relembrar ela para você. Você decompõe o 20, dá por 2, dá 10, que dá por 2, dá 5, que dá por 5, dá 1. Então, o que teu 20 é em forma de potência? Ele é 2 ao quadrado vezes 5, ok? Então, você traz isso para cá e coloca aqui, ó, no lugar da tua raiz de 20, você transfere para o valor raiz de 2 ao quadrado vezes 5 divididos por 2. Aí você vai trabalhar com as raízes que ficaram. Veja aqui, ó. X igual a 0 mais ou menos. Esse 2 aqui, ele tem expoente ao quadrado e está em produto com o 5. Então, ele pode sair da raiz pela propriedade dos radicais, tá? E quem não pode sair é o 5, porque o 5 não está com quadrado suficiente para sair da raiz, divididos por 2. X igual a 0 mais x', então, 2 raiz de 5 divididos por 2. Você sabe que somar 0, isso aqui é fator inútil, né? Aliás, é um elemento inútil. Nesse sentido, por ser 0. 2 divididos por 2 dá 1. Então, o x' ficou raiz de 5. O x duas linhas, ele vai ser
a proposta de menos 2, porque o zero não há necessidade de pôr, raiz de 5 divididos por 2, que também vai ser cancelado, e você vai obter o valor x igual a menos raiz de 5. Essa é a resolução por Bhaskara, ok? Desejo que esteja tudo bem, uma boa noite para você. Precisando, a gente está disponível aí, é só pedir. Um abraço.